Queridos, o tema do nosso estudo de hoje é a respeito do momento em que o Senhor Jesus aparece aos 2 discípulos de Emaús. Quero chamar você, neste momento, para ler Lucas capítulo 24 e faremos a leitura dos versos 13 a 35. É a leitura que comporta todo este fato ocorrido ali na estrada de Emaús e que é absolutamente importante de entendermos porque as aparições do Senhor Jesus no dia da ressurreição aconteceram numa ordem que precisa ser entendida por nós. O Senhor Jesus apareceu a Maria, apareceu a Pedro, agora aparece aos discípulos de Emaús e nós precisamos entender por quê. Então abra, por favor, Lucas capítulo 24, verso 13, e façamos a leitura. Está escrito: Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. E enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nestes últimos dias? E ele perguntou quais, e eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele a quem traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. E também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não viram. Verso 25. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha que sofrer estas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E quando se aproximaram do povoado, para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia para mais longe, como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia já está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuiu. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Amém. Graças a Deus. Queridos, como nós temos aprendido, assim a igreja primitiva, assim a primeira igreja, a igreja dos apóstolos pregava, não é? Resumindo o evangelho em 3 fatos: morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. E quanto aos 2 primeiros fatos, nós conseguimos entendê-los. Não é? Para nós faz sentido o Senhor Jesus ter ido à cruz e morrido por nós, porque as pessoas morrem. Não é? A morte faz parte da nossa realidade aqui. E também ele foi sepultado, e assim faz parte da nossa realidade também que as pessoas que morrem são sepultadas. Contudo, a Bíblia nos afirma que ele
ressuscitou. Agora, quanto à questão da ressurreição, já é mais difícil da nossa mente entender e do nosso coração crer. Porém, como nós também já falamos nos estudos anteriores, é da mais alta importância que você confesse Cristo com a sua boca e que o seu coração creia que Deus o ressuscitou dos mortos para que você seja salvo. Então, a fé na ressurreição do Senhor Jesus é indispensável para a salvação de quem quer que seja. E é exatamente devido a essa dificuldade que nós temos em falar sobre ressurreição de mortos que o Espírito Santo, então, nos fornece no Evangelho muitas provas da ressurreição do Senhor Jesus. E além das provas, nós temos também testemunhas diversas, centenas de testemunhas que viram o Senhor Jesus Cristo vivo, ressurreto, diante deles. E o que nós temos diante de nós aqui, não é, neste relato de Lucas capítulo 24, versos 13 a 35, é o testemunho de dois homens que eram discípulos de Cristo, porém não eram dentre os apóstolos, eram discípulos, não é? E eles eram de Emaús, os outros discípulos eram da Galileia, esses discípulos aqui eram de Emaús, porém nós temos o testemunho deles também, de que eles viram o Senhor Jesus Cristo vivo. Meus irmãos, mas o que aconteceu aqui? Por que esses discípulos são mostrados saindo de Jerusalém, onde estavam reunidos os apóstolos, e retornando ao seu lugar de destino, à sua cidade natal, chamada Emaús? Esse é o ponto que nós precisamos nos concentrar aqui nesse momento. Porque quando nós lemos o verso 13, nós lemos a seguinte expressão no início do versículo, assim: nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então a primeira coisa que Lucas faz, não é nos transportar para aquele mesmo dia. É nos lembrar de que este fato aconteceu naquele mesmo domingo da ressurreição. No mesmo domingo em que as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo do Senhor Jesus e chegaram lá, e um anjo havia removido a pedra que fechava a porta do túmulo, e elas então viram ali um anjo que anunciou que Cristo havia ressuscitado. Elas então entraram no sepulcro, viram que o corpo não estava lá, e elas voltaram então e contaram essas coisas aos 11 apóstolos e aos demais discípulos que estavam ali. E qual fora a reação deles diante da mensagem das mulheres? De absoluto descrédito. Eles não creram na mensagem da ressurreição. Né? E é por isso que nós estamos vendo que neste mesmo dia, dois deles estão abandonando a reunião dos discípulos e indo embora. Por que eles estavam agindo assim? Eles estavam reagindo à mensagem que eles ouviram. Eles estavam na reunião em Jerusalém. Eles ouviram as mulheres dizer: olha, nós fomos ao túmulo e o túmulo está vazio. Eles ouviram o testemunho das mulheres acerca do túmulo vazio. E o que eles fizeram então depois? Eles foram embora. E disseram para nós: chega. O Senhor Jesus morreu na sexta-feira e agora, ainda para piorar as coisas, o corpo dele sumiu. Chega, para mim chega, eu vou embora. Então, é esse o cenário que nós temos os discípulos do caminho de Emaús. Por isso que Lucas começa assim: nesse mesmo dia, no mesmo dia que o Senhor Jesus começou a aparecer, esses discípulos saem de Jerusalém e eles vão retornar à sua cidade, porque eles estão rompendo com o cristianismo. Né? Para eles, Jesus estava morto. Para eles, mortos não ressuscitam. E eles não acreditaram no que as mulheres disseram. Mas então, nós somos informados aí no verso 14, que enquanto eles caminhavam de volta para Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém,
os dois discípulos de Emaús iam comentando sobre tudo o que havia acontecido. E o verso 15 nos informa que enquanto eles comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Então observe como foi a caminhada deles de volta para Emaús. Eles foram comentando sobre as coisas que haviam acontecido em Jerusalém. Quais coisas? Eles estavam falando sobre a traição de Judas, sobre a negação de Pedro, sobre os discípulos terem abandonado o Senhor Jesus, sobre Cristo ter sido preso, sobre Cristo ter sido condenado e crucificado, morto e sepultado. Eles iam comentando sobre isso, não é? E no verso 15 é dito que enquanto eles comentavam e discutiam, a palavra discutir aí não tem o sentido de que eles estavam se desentendendo. Pelo contrário, essa palavra tem o seguinte sentido. Eles estavam tentando se ajudar mutuamente a entender os fatos. Eles estavam procurando entender por que o Senhor Jesus precisou morrer. Por que todas essas coisas precisavam acontecer? Ou seja, eles estão tentando usar a racionalidade, a razão, para tentar entender essas coisas, porém eles não estavam conseguindo. Para eles, o Senhor Jesus estava morto, o seu corpo havia desaparecido, e falar sobre ressurreição de mortos parecia uma loucura, como para todos os outros discípulos. Você entende? Era isso que estava acontecendo ali. Eles iam comentando e tentando entender o que estava acontecendo. Porém, diante da reação deles de desistir, de abandonar a reunião dos discípulos e ir embora para Emaús, era porque eles simplesmente entenderam que diante da morte do Senhor Jesus e do desaparecimento do seu corpo, tudo havia terminado, o cristianismo havia terminado. Então eles estão caminhando de volta para suas casas. Mas então, como nós lemos aí no verso 15, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Veja, o próprio Senhor Jesus ressurreto começou a caminhar ao lado deles. Mas note que o que o evangelista Lucas nos informa é que eles não estavam tendo algum tipo de visão a respeito de Jesus. Não. Não foi uma visão como das mulheres lá no túmulo, que tiveram uma visão de anjos. Nem aqui nós somos informados que eles se assustam com o fato de alguém se aproximar deles, como se fosse um espírito ou algo assim. O que foi que eles perceberam? Eles perceberam que uma pessoa desconhecida, ele começou a os acompanhar. Eles não reconheceram que era o Senhor Jesus. E naquela época, era muito comum, quando viajantes estavam na estrada, outras pessoas se juntavam ao grupo, exatamente porque nós sabemos que é sempre mais seguro viajar em grupo. Então, o que acontece aqui? Os dois discípulos percebem uma presença desconhecida junto deles, mas como era comum eles aceitarem pessoas desconhecidas nessas viagens, eles aceitaram a companhia e eles começaram a caminhar juntos. Até que no verso 16, nós somos informados que os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ou seja, havia neles uma estranha cegueira. Não é? Eles não conseguiram reconhecer o Senhor Jesus. E há um texto paralelo desta mesma passagem em Marcos 16:12 que nos informa por quê. Lá em Marcos 16:12 é dito que o Senhor Jesus se manifestou a eles numa outra forma. Não é? Portanto, o que devemos entender aqui desse fato deles não terem reconhecido o Senhor? Que naquele momento, ali na estrada de Emaús, o Senhor Jesus ressurreto apareceu diante deles com uma aparência diferente daquelas que eles conheceram antes. Por isso que eles não o reconheceram. Mas, meus amados, por que o Senhor Jesus apareceu assim?
Por que o Senhor Jesus não apareceu a eles como o Senhor Jesus apareceu a Maria Madalena? Como o Senhor Jesus não apareceu a eles como apareceu a Pedro? Porque para os discípulos de Emaús, o Senhor Jesus apareceu de uma forma que eles não poderiam reconhecê-lo. Porque nós vamos aprender hoje, nós vamos entender aqui, não é apenas mais um fato de pessoas que testemunharam, que viram o Senhor Jesus ressurreto, mas é todo um ensino importante para nós a respeito do que a fé verdadeira é. A fé verdadeira não é uma questão de ver. Fé é crer sem ver. Por isso que o Senhor Jesus se apresentou a eles de uma outra forma. Porque a fé que salva não é a fé que vê. A fé que salva é uma fé que entende. E eles precisavam então entender, através das Escrituras, que estava profetizado que o Senhor Jesus deveria morrer, ser sepultado e ressuscitar. Por isso que o Senhor Jesus se apresenta a eles de uma outra forma. Não é? E aqui nós devemos notar um ponto importante. Pense um instante. Esses dois discípulos estavam abandonando os demais discípulos e indo embora para casa. Porém, o Senhor Jesus não os abandonou. O Senhor Jesus foi em busca deles. O Senhor Jesus, tal como aquela parábola do bom pastor, que vai em busca da ovelha perdida, o Senhor Jesus ressurreto foi em busca deles. E isso é para nos ensinar algo muito importante a respeito do próprio caráter de Cristo. Meus irmãos, ele não abandona ninguém. Por mais fraco e deficiente que o discípulo seja, ele vai sempre ao nosso auxílio, ele vai sempre em nosso socorro. E isso nós precisamos ter a firme convicção de que o nosso Salvador jamais nos abandonará. Por isso que nós notamos aqui a paciência e a misericórdia do Senhor em se colocar junto deles para poder ajudá-los. Não é isso que nós vemos aí no início, no verso 17. Como é que o Senhor Jesus os ajuda? Por que o Senhor Jesus Cristo foi ao lado deles? Para ajudá-los. E como o Senhor Jesus os ajuda? Fazendo perguntas a eles. Presta atenção. Então ele, o Senhor Jesus, que eles não reconheceram, lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? O Senhor Jesus fez uma pergunta a eles. Meus irmãos, se o Senhor Jesus havia se colocado ao lado deles para ajudá-los, por que fazer perguntas os ajudaria? Ou por acaso você já foi ao médico? Você tem uma doença, você tem um problema, o que o médico vai fazer? Ele vai fazer perguntas para você. Para quê? Para que você possa expor o problema e ele possa dar o diagnóstico e te dar o remédio. O Senhor Jesus está agindo assim aqui. O Senhor Jesus está fazendo perguntas para que eles mostrem o problema, para que então o Senhor Jesus corrija as dúvidas e as dificuldades deles. Por isso que o Senhor Jesus pergunta: o que vocês estão falando pelo caminho? Não é? Inclusive, o próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério, muitas vezes fez perguntas aos discípulos. Só que é claro que ele não fazia perguntas porque lhe faltavam informações. O Senhor Jesus sabia qual era o problema deles. As dúvidas são para que as perguntas são para que as pessoas exponham suas dificuldades, exponham suas dúvidas, exponham suas decepções, exponham suas frustrações e então Cristo os ajude. É por isso que Cristo faz pergunta. E a pergunta é: do que vocês estão falando? A respeito de que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão conversando? E qual foi a reação dos discípulos de Emaús diante da pergunta do Senhor Jesus? A Bíblia diz assim: então eles pararam tristes. A reação deles, a pergunta do Senhor Jesus Cristo foi essa. Eles pararam entristecidos. A pergunta do Senhor Jesus foi direto ao ponto, direto à questão, direto ao problema deles. Qual era o problema deles? E então, um chamado Cleopas, no verso 18, expõe a questão. Na verdade, no início, aqui no verso 18, ele expõe o modo como eles ficaram chocados com a pergunta que o Senhor Jesus fez a eles. Embora eles não soubessem que era o Senhor Jesus.
o espanto, a resposta de Cleopas é, e um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante de Jerusalém que não soube das coisas que lhe aconteceram nestes últimos dias? Ou seja, Cleopas destaca o quão graves e públicos foram os eventos que aconteceram ali, na última quinta, sexta, sábado e domingo. Então, esses fatos acontecidos desde a prisão do Senhor Jesus no Getsemane até a crucificação e o sepultamento e depois a notícia a respeito do sumiço do corpo percorreu a cidade, tudo isso deixou Cleopas e seu companheiro perplexos. Porque como alguém poderia estar em Jerusalém e não saber desses fatos? Porque foi algo notório, evidente, claro. E eles ficam chocados com a suposta ignorância do visitante. Como alguém poderia estar em Jerusalém e não saber disso? Então o Senhor Jesus, não é, aqui o desconhecido visitante, faz uma outra pergunta a eles no verso 19. E a pergunta é, quais? Não é? Ele responde, tu és o único em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram. E o Senhor Jesus, então, é ainda mais específico. O Senhor Jesus vai direto ao ponto. Sobre quais coisas você está se referindo? E agora, nós notamos que a partir daqui, a partir do verso 19, os dois discípulos, então, começam a expor os motivos pelas quais eles abandonaram a reunião dos discípulos em Jerusalém e estão desistindo de tudo e voltando para casa. Note o modo como eles falam a respeito do Senhor Jesus. Verso 19. E ele lhes perguntou quais. E eles responderam. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, observe o modo como eles viam a pessoa do Senhor Jesus. Veja o modo como eles compreendiam a pessoa do Senhor Jesus. Eles, em primeiro lugar, chamam Jesus de Nazareno, para se referir à origem do Senhor Jesus, para falar da Galileia, que foi o lugar onde o Senhor Jesus iniciou o seu ministério público. Ou seja, Jesus, aquele lá de Nazaré, aquele que saiu lá da Galileia, de Nazaré da Galileia, e ele foi, note o verbo no passado, porque para eles o Senhor Jesus estava morto e o corpo dele havia sido roubado, estava desaparecido. Eles não acreditavam, sob hipótese alguma, que o Senhor Jesus estivesse de fato vivo. Por isso o verbo está no passado, diz assim, foi profeta, ou era profeta. Para eles, quem era o Senhor Jesus? Um profeta, como Moisés, como Jeremias, como Elias. Eles viam o Senhor Jesus como um profeta. Mas um profeta poderoso em obras e palavras. Ou seja, qual era a ideia que eles tinham a respeito do Senhor Jesus? Para eles, o Senhor Jesus Cristo havia saído de Nazaré pregando o evangelho e realizando milagres com o seguinte objetivo: amenizar os sofrimentos do povo. Essa era a ideia que eles tinham acerca da pessoa do Senhor Jesus. Portanto, o que as palavras deles revelam no verso 19 é que eles tinham um conhecimento deficiente sobre a pessoa do Senhor Jesus. Para eles, o Senhor Jesus era como um dos antigos profetas. E aqueles antigos profetas foram mortos e os corpos deles, as sepulturas deles, inclusive, haviam sepulturas de antigos profetas entre os habitantes de Jerusalém ainda nos dias do Senhor Jesus. Então eles tinham um conhecimento deficiente, vago, sobre a pessoa de Cristo. Agora eles revelam também uma deficiência maior a respeito da cruz. Veja só. Veja como eles entendiam a cruz. O que foi? Como é que eles viam a cruz? Eles viam a cruz da seguinte forma. Verso 20. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o
crucificaram. Ambos os discípulos estavam convictos de que a morte do Senhor Jesus havia sido uma enorme injustiça cometida pelas autoridades judaicas. Então eles viam a morte do Senhor Jesus sob essa perspectiva. Além de ter uma ideia vaga sobre a pessoa de Cristo, eles tinham uma ideia errada sobre a cruz. Eles viam a cruz apenas como uma grande injustiça cometida pelas autoridades judaicas. Meus irmãos, e de fato, o que eles dizem aqui não pode ser negado. Houveram muitas injustiças cometidas contra o Senhor. No entanto, o que essas palavras revelam é que eles tinham uma ideia errada a respeito da cruz. Eles tinham uma ideia errada, equivocada sobre o que a cruz de fato representa. Ou seja, podem observar no verso 20 que eles nada falam sobre, por exemplo, o plano salvador de Deus de enviar o Senhor Jesus para morrer em favor do seu povo, como tantas vezes no Antigo Testamento é mencionado. Por exemplo, em Isaías 53, quando é dito que o Senhor faria cair sobre o Messias a iniquidade de todos. Não é? Eles haviam se esquecido disso e olhavam para a crucificação do Senhor Jesus de uma forma parcial, deficiente, vaga. Eles tinham uma ideia errada sobre as razões pelas quais Cristo morreu. Portanto, observe que esses dois discípulos estão indo embora porque eles tinham uma ideia errada sobre a pessoa de Cristo, uma ideia vaga sobre quem o Senhor Jesus Cristo é. Eles viam o Senhor Jesus como um profeta operador de milagres e poderoso em pregações, e não como o Messias, o Filho do Deus bendito, não como o Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eles tinham uma ideia vaga, eles viam o Senhor Jesus como um profeta operador de milagres que veio amenizar o sofrimento do povo, e as autoridades judaicas, por inveja, então, o matam para eliminar, para calar a voz dele. Essa era a ideia que eles tinham. Mas também, e acrescentado a isso, a ideia errada sobre a pessoa e a obra de Cristo, eles tinham também expectativas erradas sobre o que Cristo veio fazer. Observe o verso 21, por favor. Veja o que eles dizem. Eles dizem: nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Meus irmãos, observe quais eram as expectativas deles com relação ao Senhor Jesus. Para entender o que eles disseram, nós precisamos nos lembrar que naqueles dias a nação de Israel estava ocupada pelo Império Romano, que era a maior potência econômica e militar do mundo na época. E por causa da presença do Império Romano em Israel, o povo judeu vivia numa situação de humilhação, era uma nação ocupada, e o povo passava fome, vivia na miséria e não tinha esperança para o futuro. E eles então viram o Senhor Jesus como a solução dos problemas políticos e econômicos de Israel. É isso que eles dizem aí. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Ou seja, nós esperávamos que ele viesse resolver todos os problemas econômicos e políticos da nossa nação, que ele viesse libertar o nosso povo de tanto sofrimento. Porém, as expectativas deles se frustraram, porque eles tinham ideias erradas sobre o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui. Você está me entendendo? Cuidado! Tenha ideias corretas sobre quem Jesus Cristo é, sobre o que a cruz representa e sobre o que de fato ele veio fazer aqui na sua primeira vinda. Porque esses discípulos estavam simplesmente decepcionados, frustrados e tristes, porque já fazia 3 dias que o Senhor Jesus Cristo havia morrido e eles simplesmente haviam perdido toda a esperança de uma mudança na situação política e econômica de Israel. Por isso, nós vemos aí no final do verso 21, um ponto importante também, foi que eles não desistiram fácil. Não é? Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. O final do verso 21.
Veja, eles não desistiram fácil. Fazer 3 dias do quê? O que havia acontecido 3 dias antes? A morte de Cristo no Calvário. O Salvador rendeu seu espírito e morreu, e o corpo dele perdeu-se em vida na cruz. Mas mesmo depois do Senhor Jesus Cristo morrer na cruz, eles não foram embora imediatamente ao ver o Senhor Jesus Cristo morrer. Eles permaneceram ainda 3 dias em Jerusalém. E por que eles permaneceram? Eles esperavam que o Senhor Deus fosse intervir na nação de Israel de alguma forma. E foi por essa razão que eles esperaram ainda 3 dias. O que eles estavam esperando nesses 3 dias? Alguma mudança, alguma ação de Deus, alguma atitude de Deus, para que os problemas econômicos, né, da miséria, da pobreza, os problemas políticos de Israel fossem resolvidos de uma vez. E eles esperam 3 dias, e qual o resultado da expectativa deles? Nada muda. Por isso, o que está acontecendo? Eles estão indo embora. Essas coisas estão acontecendo, esses fatos estão se desenrolando numa caminhada de Jerusalém para Emaús. Eles estão abandonando o cristianismo e voltando para suas casas, frustrados, porque simplesmente eles tinham também ideias erradas sobre o que Cristo veio fazer. É já hoje o 3º dia, nada mudou, nós vamos embora. Porém, você vai ver agora que eles já tinham sido informados sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Leia comigo os versos 22 a 24. Está escrito: também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Presta atenção. Esses discípulos que estavam indo embora conversam com um viajante desconhecido que se põe ao lado deles, e eles começam a falar de todas as coisas as quais nós já estudamos recentemente. De que as mulheres foram ao túmulo no domingo de manhã bem cedo, constatam que a porta do túmulo estava aberta, que o túmulo estava vazio e que anjos haviam anunciado a elas que Jesus havia ressuscitado. Porém, evidentemente, que eles não acreditaram nisso. Pois se eles tivessem acreditado nisso, eles não estariam indo embora. Eles tinham permanecido em Jerusalém. Então eles não creram, presta atenção, no testemunho de pessoas que viram esses fatos. Eles não acreditaram. E aqui é um ponto importante para nós, irmãos. Isso é para provar para nós que as pessoas que foram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus não eram pessoas com aquele tipo de credulidade ingênua. Não eram pessoas que acreditavam, alguém teve uma visão, alguém teve alguma coisa aqui, alguém falou que Deus me disse. Meus irmãos, eles não eram pessoas assim. Eles tinham ouvido o relato de mulheres, os quais eles dizem eram mulheres do nosso meio, quer dizer, eram mulheres que tinham toda uma história junto deles, que caminharam com o Senhor Jesus desde a Galileia, mulheres que foram Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, Salomé e outras mulheres que viram estas coisas e que anunciaram a eles, mas eles não creram, porque eles não eram pessoas facilmente enganáveis, eles não iam acreditar facilmente nas coisas. Eles também ouviram, né, no verso 24 eles relatam isso, que alguns foram ao túmulo, ao sepulcro, e confirmaram que, assim como as mulheres haviam falado, estava o túmulo, mas eles também não viram o Senhor. Né? Referindo-se àquele fato onde Pedro e João vão ao túmulo e constatam que estava tudo em ordem dentro do túmulo, o lençol de linho estava dentro do túmulo, o lenço que havia sido colocado sobre o rosto do Senhor estava perfeitamente dobrado e colocado no lugar à parte. Porém, a única coisa que faltava era o corpo.
Não é? E ali nós temos inúmeras evidências da ressurreição nesse fato. Porque o corpo não foi roubado, não entrou nenhum ladrão lá e levou o corpo, porque um corpo morto não tem valor. O que tinha valor dentro do túmulo eram os lençóis de linho, que eram caríssimos. Os lençóis de linho haviam ficado lá, então ladrões não haviam entrado lá. E uma outra prova que ladrões não entraram lá foi o modo como o Senhor Jesus dobrou o lenço e colocou ali. Só havia uma explicação lógica e racional para aquilo que eles viram dentro do túmulo. O Senhor Jesus ressuscitou na manhã do terceiro dia, se levantou calmamente, retirou a mortalha, dobrou perfeitamente como era o proceder dele. Ele arrumou a sua cama, arrumou os lençóis, dobrou o lenço, colocou no lugar à parte, e era do feitio do Senhor Jesus, era o procedimento dele agir assim. Mas mesmo Pedro vendo isso, Pedro não creu. Porém, nós temos um relato de João, capítulo 20, verso 8, que o apóstolo João entrou lá e viu e ele creu. Portanto, o apóstolo João foi a primeira pessoa a crer na ressurreição, porém, ele creu que Jesus havia ressuscitado sem precisar ver o Senhor Jesus. Você entende? As provas que ele viu no túmulo foram suficientes para levar João a uma reflexão lógica sobre o que havia acontecido ali, e a única possibilidade seria a que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. Então é isso que eles estão relatando aqui. Que as mulheres contaram a história do túmulo vazio e eles não creram, e os discípulos foram lá, não é? E dizem que o túmulo estava assim como eles haviam falado. Esse é o fato. Não é? Só que o ponto é o seguinte: observe que eles não creram facilmente na ressurreição do Senhor. Veja quantas coisas estão registradas e todas coisas que eles haviam ouvido, dados frescos que eles haviam recebido naquele mesmo dia. O testemunho das mulheres, o testemunho de Pedro, o testemunho de João, mas esses discípulos não acreditavam facilmente nas coisas, sobretudo no que diz respeito à ressurreição de mortos. Meus irmãos, e é evidente, né? Eu tenho levado os irmãos a pensarem isso, a pensar desta forma, a nós pensarmos como eles estavam pensando naquele dia. Não é? Nós precisamos ter em mente a ressurreição como eles viram naquele dia. Não olhando daqui para trás, 2000 anos atrás de história, sabendo de todos os fatos. Mas nós precisamos nos lembrar que eles haviam visto o Senhor Jesus Cristo morto 3 dias antes, e que haviam pessoas dentre eles que viram o corpo do Senhor Jesus Cristo sepultado, mas que agora as pessoas estavam dizendo que ele estava vivo. E evidentemente que se isso acontecer hoje, se alguém chegar para você e falar, olha, você sabe daquela pessoa que morreu e foi sepultada ontem? Pois é, ela está viva. Para você também vai soar como um completo absurdo pensar assim. Meus irmãos, só que isso não é absurdo. Isso tem outro nome. Pensar assim não é um absurdo. Pensar assim é ter incredulidade no coração. Observe que o Senhor, então, agora nos revela o diagnóstico e a doença deles, e o Senhor aplica também o remédio. E o remédio para uma doença chamada incredulidade. Incredulidade. Veja então que o que o companheiro de viagem diz a eles. Alguém já disse que para doenças graves são necessários remédios fortes. Olha as palavras que o Senhor disse a eles. Então ele lhes disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Ó tolos. Em outras versões está ó nécios, não é? Ou tardos de coração.
nécios, tolos. Veja o modo, presta atenção, escuta no que você está escutando aqui. Presta atenção. Esse é o remédio contra a incredulidade. O indivíduo precisa ver a si mesmo como Deus o vê. Como Deus vê todos os incrédulos do mundo. Tolos. Como Deus vê, como Deus os chamará no último dia? De tolos. O que é um tolo ou um nécio? Um tolo ou nécio, essa palavra nécio, refere-se a pessoas que têm preguiça de pensar. Preguiça para raciocinar. Então aqui está o problema dele, está o diagnóstico deles. Eles tinham preguiça de pensar, de avaliar fatos, provas, eles tinham esse problema. E eles também, além dessa dificuldade de pensar, eram demorados para crer. Ou seja, veja que o próprio texto diz assim, ó tolos que demorais a crer no coração. Por que o Senhor diz isso a eles? Meus irmãos, porque a salvação, ela só acontece, ela só é real, verdadeira, genuína, quando existe a fé na ressurreição no coração. A pessoa precisa crer no coração que mortos voltam à vida. E que o Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. Mas logo, todos os mortos ressuscitarão e voltarão à vida. Quem não crê nisso, como Deus o vê? Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Aqui o Senhor Jesus está fazendo algo muito precioso para nós. O Senhor está nos direcionando para uma questão absolutamente importante, de nós entendermos qual é a única fonte da verdade. A única fonte da verdade é a Bíblia. A Bíblia é a palavra da verdade. Por isso que ele diz, vocês estão demorando a crer no que a Bíblia diz. Vocês estão demorando para crer no que a Bíblia diz. Não sejam tolos, não sejam nécios. Creia no que a Bíblia diz. Creia em tudo que os profetas disseram. Note que eles estão sendo seriamente repreendidos pelo Senhor. Pela seguinte razão, meu irmão. Pela preguiça e pela lentidão deles de crer em tudo que a Bíblia diz. Ser um cristão, ser um crente, consiste em crer em tudo, absolutamente tudo que a Bíblia diz. Tudo. E por isso seja sábio, porque esta repreensão do Senhor não foi só para aqueles 2 discípulos de Emaús, mas ela serve para mim e para você. E você deve ouvir isso com desejo, né? Porque esse é o remédio de Deus contra a incredulidade do coração humano. Veja que agora, então, depois de chamá-los de tolos e de homens que demoravam a crer em tudo que os profetas disseram, o viajante desconhecido ajuda-os a entender as Escrituras. No verso 26, ele diz, acaso o Cristo não tinha que sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Ou, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo a eles, vocês não entendem que era necessário que o Cristo sofresse todas estas coisas que os profetas anunciaram e que depois ele ressuscitasse dos mortos para subir para a sua glória? Acaso não é exatamente isso que os profetas anunciaram? Não é isso que o Antigo Testamento inteiro nos informa? O Antigo Testamento todo nos fala sobre a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo a eles. Meus irmãos, estes homens, esses discípulos que andaram ao lado do Senhor, que viram coisas extraordinárias, tinham dificuldade de entender
a necessidade da morte do Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus precisava morrer? Eles não conseguiam entender que o Senhor Jesus, na sua primeira vinda, ele não veio resolver os problemas do mundo. Jesus não veio resolver os problemas do mundo na sua primeira vinda. Meus irmãos, eles tinham expectativas erradas. Eles não entenderam direito. E será que nós, 2000 anos depois, voltando aqui para a nossa realidade agora, será que nós entendemos por quais objetivos o Senhor Jesus Cristo veio? Porque o que mais se ouve por aí são pessoas que querem que o Senhor Jesus faça a vontade deles, quando na verdade são eles que devem se curvar à vontade do Senhor. Meus irmãos, essa é uma realidade. O modo como esses homens pensavam era um modo muito parecido do qual os crentes de hoje pensam. Pensam que Jesus veio resolver os problemas da sociedade, que Jesus veio dar solução aos problemas das nações, quando na verdade Cristo não veio na sua primeira vinda fazer isso, meus irmãos. Cristo veio sofrer. Veja, acaso o Cristo não tinha de sofrer estas coisas? Estas coisas, ele não tinha que sofrer a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos discípulos, as injustiças que ele sofreu nos julgamentos, na casa de Anás, na casa de Caifás, no Sinédrio, lá no palácio de Pilatos, os sofrimentos que ele teve que suportar ao ser chicoteado, humilhado, coroado com espinhos. Acaso ele não tinha que sofrer tudo isso? Mas para quê? Para libertar os homens de seus problemas terrenos? Para resolver os problemas financeiros das pessoas? Acaso, será que foi por isso que o sangue do Filho de Deus foi derramado? Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ele tinha que sofrer, meus irmãos. Não por outro motivo. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Meu irmão, pior do que qualquer doença, pior do que a mais extrema pobreza, pior do que a maior opressão de alguma ditadura, é o pecado. Nosso Cristo desceu do céu para sofrer estas coisas, por nossa causa. Foi para isso que ele veio. Para ser morto, sepultado e ressuscitado, para depois entrar na sua glória. Você aprendeu alguma coisa? Você notou que o viajante desconhecido, o próprio Cristo que se apresentou a eles de uma outra forma, ele falou primeiro sobre a necessidade da morte do Senhor Jesus, para depois falar da necessidade da ressurreição. Você notou isso? Você não consegue, jamais conseguirá compreender a ressurreição sem primeiro entender a morte. Jamais. Jamais. Entenda que a morte e a ressurreição do Senhor estão profetizadas em todas as Escrituras. Abra, por favor, aí, leia o verso 27. Veja, ele continua ajudando os discípulos de Emaús. Veja o auxílio que ele presta a eles agora. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Meu irmão, não se esqueça que eles ainda não sabiam com quem estava falando com eles. Eles ainda não sabiam que era o Senhor. Porém, agora o Senhor Jesus os conduz à única fonte da verdade, as Escrituras. E enquanto eles caminham de Jerusalém até Emaús, em torno ali de 11 quilômetros, o Senhor Jesus faz a eles uma exposição de tudo que o Antigo Testamento falava sobre a morte, sepultamento e ressurreição dele. É dito aí no verso 27 que Jesus explicou para eles. Foi explicado. O que é explicar? Explicar é interpretar corretamente, é detalhar as profecias e expô-las de um modo
que os ouvintes pudessem entendê-las. Você percebe? Porque Jesus teve que explicar as Escrituras. Porque as Escrituras precisam ser explicadas e colocadas diante de nós de um modo que a nossa mente consiga entender as profecias. Porque quando a nossa mente entende e nós conferimos, por exemplo, Isaías 53, e olhamos quão detalhadamente o profeta fala sobre como seria a morte do Senhor Jesus, sua crucificação, seu sepultamento, sua ressurreição, tudo ali em Isaías 53, por exemplo, de tantas passagens do Antigo Testamento, foi explicado para eles, de um modo com que eles puderam entender. Aprenda uma coisa hoje, por favor. Deus te deu um cérebro. Com qual finalidade? Deus te deu mãos. Para que servem mãos? Para pegar, manusear coisas, fazer coisas. Para que serve o cérebro? Para que você pense, para que você reflita, para que você chegue a conclusões lógicas, coerentes, concretas, não para que você acredite no que você quer, mas para que você acredite no que o Santo Livro de Deus diz. Porque é dito que o Senhor Jesus explicou-lhes e que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E é evidente que quando o Senhor Jesus Cristo fez isso, não havia ainda o Novo Testamento escrito. O primeiro evangelho foi escrito décadas depois desses fatos. Então o Senhor Jesus tinha o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento fala a respeito da morte, do sepultamento e da ressurreição. Meus irmãos, veja só como o Senhor Jesus é paciente com eles. O Senhor Jesus sabe que nós somos difíceis de entender as coisas. Sabe das nossas dificuldades, meus irmãos. Você consegue perceber quanta paciência o Senhor Jesus teve com eles? Que o Senhor Jesus te humilhou para estar com eles? Que Cleopas se sentiu indignado pela pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez a eles. Você nota quanta misericórdia, quanta paciência o Senhor Jesus Cristo tem até para com os mais lentos e preguiçosos crentes. Só que, por favor, eu te peço isso. Não use a paciência e a misericórdia de Cristo como pretexto para continuar sendo preguiçoso e lento. Não faça isso. Não faça isso. E por que não? Porque no verso 28 nos é mostrado que a paciência de Cristo tem limite. Presta atenção, verso 28. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Veja, o desconhecido fez menção que continuaria a viagem. Ou seja, o que aconteceria ali? Ele seguiria a viagem e se separaria dos dois discípulos. Os dois discípulos iriam para Emaús e o viajante desconhecido continuaria sua viagem. E nós precisamos entender por quê, meus irmãos. Por que o Senhor Jesus fez menção que ia seguir adiante? Porque neste caso o Senhor Jesus não agiu como agiu com Zaqueu, por exemplo? Com Zaqueu, o Senhor Jesus diz, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Por que o Senhor Jesus aqui age de modo diferente? Porque o Senhor Jesus faz como quem vai seguir adiante. É preciso entender o porquê. O porquê. Embora o Senhor tenha demonstrado grande misericórdia, paciência com aqueles discípulos que sequer sabiam a identidade do pregador, eles precisavam querer ouvir e aprender mais sobre a pessoa e a obra de Cristo. Eles precisavam querer aprender mais. Eles precisavam querer mais disso, de explicação das Escrituras. Eles precisavam desejar isso. Por isso que o Senhor Jesus faz menção de que iria se separar e, com certeza, com a mais absoluta certeza,
se eles não tivessem feito o pedido para o Senhor Jesus ficar com eles, eles teriam se separado ali. E esse fato, ele é um alerta para nós. Não abuse da bondade, da paciência de Deus. Meu querido, minha querida irmã, a paciência de Deus tem limite. Isso você tem que entender. Se você foi lento, preguiçoso, negligente, não quero que você fique bravo comigo. Eu quero apenas que você esteja dentro do contexto que nós estamos pregando. Foi isso que o Senhor Jesus disse a eles. E que diz a nós também. Façam uma autoavaliação. Como você tem sido com relação ao conhecimento das Escrituras? Você tem sido lento? Você tem sido negligente, preguiçoso? Isso é um alerta para você. A paciência de Deus tem sido demonstrada bem a você até hoje. Porém, não se engane, não se iluda, não alimente ilusões. Porque a realidade é que a paciência do próprio Cristo ressurreto tem limite. E a paciência dele está revelada aí no verso 28. Mas então notemos qual foi a atitude dos discípulos. O que eles fizeram diante da menção do viajante, de que o viajante iria seguir adiante. Verso 29, por favor. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. E então entrou para ficar com eles. Veja o que a Bíblia diz, meus irmãos, que eles insistiram. Ou numa tradução aqui, eles forçaram o viajante a parar. O viajante estava se despedindo deles e seguindo o seu caminho. Ele estava se despedindo. Então vocês fiquem, eu vou seguir minha jornada aqui. E o que eles fazem? Eles suplicam e insistem. E eles pedem, fica conosco, mas sem saber quem é que estava se despedindo deles ali naquela noite. Se você se lembra, no começo da caminhada, foi o Senhor Jesus que os fez parar com uma pergunta. Lembra? Que o Senhor Jesus fez uma pergunta sobre o que eles estavam conversando e a Bíblia diz que eles pararam entristecidos, porém agora são eles que forçam o Senhor a parar. Meus irmãos, qual era o argumento? O argumento deles era que era perigoso ele viajar sozinho à noite. No entanto, é claro, é evidente, é óbvio, que a razão por trás do convite para que o Senhor passasse a noite com eles estava porque eles haviam sido despertados pela exposição das Sagradas Escrituras. O modo como as Escrituras foram ensinadas a eles naquele dia os despertou o desejo dele, uma santa e bendita sede que há no coração de todo cristão de conhecer mais e mais das Sagradas Escrituras. Então eles queriam saber mais, eles queriam conhecer mais, eles queriam progredir, meus irmãos. E diante da súplica deles, e diante da insistência deles, é dito então que ele entrou para ficar com eles. E aqui há uma bendita notícia para nós, uma excelente notícia para nós. O nosso Senhor está sempre disposto a prestar auxílio, a ajudar todo aquele que pedir. Então peça, meu querido, como nós cantamos o louvor, fica conosco, meu amado e bom Jesus. Senhor, eu quero aprender mais. Porém, eles não conheciam ainda quem estava falando com eles. Você entende? Eles estavam interessados não na pessoa em si, e sim na palavra que ele pregava. Você entende? Não era a pessoa em si, porque eles não entendiam o que era o Senhor. Para eles era apenas um desconhecido que passaria mais uma noite e no outro dia de manhã seguiria seu caminho. O que interessou a eles, o que despertou o coração deles, foi a explicação do que constava a respeito de Cristo nas Sagradas Escrituras. Isso despertou o coração deles.
E então o Senhor Jesus entra, né? E os versos 30 e 31, então, precisam ser lidos para nós entendermos o que acontece naquela noite, quando o Senhor entra na casa dos discípulos, ou de um deles. Verso 30 está escrito: e estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo-o, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Meus irmãos, quantos ensinos preciosíssimos há nesses dois versículos. A primeira coisa a ser notada é que o Senhor Jesus foi à mesa com eles, e não era comum entre os judeus desconhecidos assentarem à mesa. E mais incomum ainda era um visitante partir o pão. Quem partia o pão em casa era sempre o dono da casa, sempre o marido, sempre o homem que partia o pão. Esse era o costume judaico. Entretanto, aqui, como em todas as outras vezes em que o Senhor Jesus é visto partindo o pão com seus discípulos, o Senhor assume a posição que lhe é devida, de senhor, de dono. Ele assume a sua posição, a posição que lhe é de direito. E então é observado devemos observar o modo como o Senhor Jesus foi reconhecido pelos discípulos. Presta atenção. Verso 30, estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Meus irmãos, o verso seguinte diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu. Então presta atenção. Como é que eles reconheceram que era o Senhor Jesus se ele estava se manifestando ali com a outra aparência? Como eles reconheceram que era o Senhor Jesus? Como eles chegaram a essa, presta atenção, conclusão lógica? Como eles chegaram a essa conclusão? Presta atenção. Foi por causa do modo como o Senhor Jesus agiu. Ele pega o pão, abençoa, parte e distribui, agindo exatamente do mesmo modo que ele fazia quando jantava com seus discípulos antes da sua morte. Meu querido, minha querida, o modo como nós fazemos as coisas são muito peculiares. Cada pessoa tem a sua particularidade. O Senhor Jesus, é claro, evidentemente, que o modo como ele partia o pão era um modo inerente à sua pessoa, porque ele é Deus e Senhor, e tudo que ele faz é perfeito. E ninguém poderia imitar os gestos dele, porque ele é Deus. Você entende? Foi por isso que João, ao ver o lenço dobrado perfeitamente, falou: foi o Senhor que fez isso. E só tem uma explicação lógica: ele ressuscitou. Do mesmo modo aconteceu aqui, meus irmãos. Só havia uma explicação lógica e racional para aquilo que eles viram na mesa aquela noite. Qual é a explicação? Ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Porque eles viram diante deles um desconhecido partir o pão exatamente igual, exatamente do mesmo modo, exatamente com as mesmas particularidades que o Senhor Jesus Cristo partia. E a explicação lógica foi essa: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Foi exatamente nesse momento que eles chegaram a essa conclusão. E então, qual foi a consequência? Observe, presta atenção. Depois que a mente deles entendeu, o que aconteceu? O coração deles finalmente creu. O Senhor ressuscitou. E aí, neste momento, o que aconteceu como consequência da fé?
os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Está aí no verso 31. E ele desapareceu diante deles. Meus irmãos, veja que tudo é uma questão de lógica e raciocínio. Raciocínio lógico. É o que o seu coração precisa para crer. Porque eles estavam sendo lentos para crer de coração em tudo que diz as Escrituras. Porque eles estavam lendo as Escrituras, conhecendo as Escrituras, mas não estavam raciocinando, pensando, refletindo, meditando sobre as Escrituras. Por isso que nós não temos na Bíblia, nós temos na Bíblia inúmeras passagens que diz que nós devemos meditar sobre a palavra de Deus. Nós devemos raciocinar. Porque a mente, então, entende, o coração crê e os olhos são abertos. Ou seja, o caso aqui foi que eles, então, o reconheceram. Eles, então, viram o Senhor Jesus Cristo vivo diante deles. E do mesmo modo como o Senhor havia aparecido a Maria Madalena e a Pedro. Ou seja, eles foram, foi a terceira aparição do Senhor Jesus Cristo vivo naquele dia. Porém, a aparição do Senhor Jesus para eles foi de modo bem peculiar. Foi diferente do modo como o Senhor Jesus apareceu a Pedro e a Maria Madalena. Maria Madalena viu o Senhor, conversou com o Senhor, ouviu a voz do Senhor. Aqui no caso, é dito, está escrito que o Senhor Jesus, logo depois que eles o reconheceram, desapareceu de diante deles. Por quê? Meu irmão, porque é muito melhor para um coração humano chegar a conclusões lógicas depois de analisar as Escrituras. As Escrituras são a única fonte. Por isso que o Cristo ressurreto levou as Escrituras para convencer, para levá-los à reflexão e a que o coração deles viesse a crer naquilo que a Bíblia diz. É por isso que o Senhor Jesus Cristo desapareceu. Porque a fé que salva não é uma fé que vê. A fé que salva é uma fé que tem certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que não se veem. Então, eles não precisavam ver agora o Senhor Jesus Cristo vivo, porque eles já creram que o Senhor Jesus Cristo estava vivo pelo modo como o Senhor Jesus partiu o pão. Porque a mente entendeu, o coração creu, os olhos foram abertos e agora nós notamos uma súbita mudança neles. Veja que a fé transforma, irmãos. Fé transforma. A fé muda as pessoas. Você entende? Eu gostaria muito que você entendesse isso. Que a fé muda as pessoas. Veja como, depois que eles creram, eles mudaram. Veja, no verso 32, eles voltam a conversar entre si. Há uma súbita mudança. Então, depois que o Senhor desaparece, o verso 32 diz assim: e disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Lembre-se, veja a mudança. Como é que eles estavam no começo do caminho? Tristes, frustrados, confusos. Como é que eles estavam agora, depois de entender as Escrituras, de crer no Senhor e ter seu coração transformado? Eles dizem: acaso não ardia pelo o nosso coração? O que é arder o coração? O que significa essa expressão? Quando uma vela está acesa, costuma-se dizer que o fogo está ardendo na vela, que o fogo arde. Mas arder aqui não tem sentido da dor, mas o sentido do iluminar. Conforme as Escrituras estavam sendo pregadas, eles sentiam seus corações sendo iluminados pela exposição das Escrituras. Meus irmãos, e o que acontece? Eles já são mostrados sentindo falta da exposição das Escrituras. Veja, fazia um instante só que o Senhor havia desaparecido diante deles. O coração deles queria mais. O coração deles queria mais das Escrituras. Veja,
Mas lembre-se de um fato importante, de uma questão mas muito importante. Mas e os problemas de Israel? E a pobreza? E a política? E a ocupação dos romanos? Mudou alguma coisa? Não. Tudo continuou igual. As questões exteriores pertinentes a esta vida não mudam quando alguém crê. O que muda é dentro da pessoa. Um desejo ardente por conhecer as Escrituras. O que muda não são as circunstâncias, meus irmãos. O que muda é o coração. Por isso que eles finalmente entendem o que milhões precisam entender hoje. O Senhor Jesus Cristo veio morrer por causa dos nossos pecados, não por causa dos nossos problemas. Foi isso que eles entenderam. Eles também mostram uma mudança de disposição. Veja, eles queriam ir para casa. Mas no verso 33 é dito que na mesma hora, naquele mesmo instante, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Lembre-se que eles já tinham feito uma caminhada de 10 quilômetros aproximadamente naquele dia, de Jerusalém até Emaús. Mas agora eles teriam que refazer esse percurso de 10 quilômetros, porém agora à noite. Não é? Por que eles queriam voltar, se levantar e voltar na mesma hora para Jerusalém? Por que eles não poderiam esperar até no outro dia de manhã? Queridos, porque o coração deles estava tão feliz. Eles tinham tanto a dizer sobre Cristo, tanto a pregar sobre ele, eles tinham tanto a falar aos 11 discípulos, que eles foram tomados de uma santa disposição de ir e pregar o evangelho. Eles não podiam esperar. E é por isso que eles, na mesma hora, se levantam, voltam para Jerusalém e encontram reunidos os 11 apóstolos e os demais discípulos que estavam ali em Jerusalém. E notemos também qual é o assunto da reunião. Qual era o assunto da reunião dos apóstolos? Está aí no verso seguinte, verso 34. A razão da reunião é, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Veja que o assunto entre os discípulos reunidos em Jerusalém era que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado e Pedro já havia visto o Senhor. Entretanto, como eu falei no início da pregação, não há nos evangelhos um relato detalhado desse encontro do Senhor Jesus com Pedro. Porém, na sequência lógica dos fatos, é a segunda pessoa para a qual o Senhor Jesus aparece vivo naquele dia. A terceira vez foi para os discípulos de Emaús, e lá na reunião em Jerusalém, esse era o assunto. Meu irmão, e esse é o assunto da igreja desde aquele dia. Por isso que a Bíblia nos faz transportar para aquele dia, para nos lembrarmos, meus irmãos, do dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, porque esta é a verdade central das Escrituras. Jesus ressuscitou. Ele morreu, sim, o corpo dele foi sepultado, mas ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, com corpo glorificado. E apareceu a Maria Madalena, apareceu a Pedro, e depois nós vamos chegar nessas passagens. É dito que ele apareceu a centenas de pessoas, ou seja, houveram centenas de pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo vivo. E então, no verso 35, aqui nós encerramos nosso estudo de hoje, nós vemos que os dois discípulos contam o que aconteceu, ou num termo mais simples, né? Eles contam lá na reunião o testemunho deles. E vejamos então qual era o testemunho deles acerca da ressurreição. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Veja que aqui Lucas é bem sucinto, bem resumido, bem objetivo no modo como eles narraram. Mas os dois, Cleopas e seu companheiro, eles contaram ali na reunião pública
diante dos 11 apóstolos e de todos os discípulos, o que aconteceu. E esse tipo de testemunho eu acredito que é verdadeiro. O que eles tiveram que contar? Preste atenção. Só mais um momento. Eles tiveram que expor diante dos ouvidos de toda a igreja reunida como eles haviam abandonado o cristianismo, como eles estavam decepcionados e frustrados com Cristo, o quanto o coração deles era incrédulo, apesar de todas as provas da ressurreição que já haviam. Eles tiveram que falar sobre o modo como viam o Senhor Jesus apenas como um profeta que veio operar milagres e salvar o povo da pobreza e das doenças. E de quanto julgavam desnecessária e injusta a morte dele. Eles tiveram que falar sobre a estranha cegueira espiritual que eles tinham. E de que estavam tão frustrados pelo Senhor não ter cumprido a vontade deles, libertar Israel do poder opressor, que eles decidiram abandonar o cristianismo. Meus irmãos, vejam, eles tiveram que falar ali que o Senhor os chamou de tolos e preguiçosos. E que eles tinham dificuldade de entender a Bíblia, irmãos. E que se não fosse a compaixão e a misericórdia do Senhor, eles teriam caminhado para fora do cristianismo. E então, finalmente, depois de terem sido despertados pela explicação das Escrituras, eles então colocam seus cérebros para funcionar. E depois de muita paciência do Senhor Jesus, assentados à mesa, eles viram o modo como o Senhor Jesus Cristo partiu o pão e finalmente chegaram à única conclusão lógica para todos os fatos daquele dia. Jesus está vivo. Ele saiu do túmulo naquele domingo de manhã com seu corpo glorificado. E ele apareceu a Maria Madalena, que não era uma pessoa facilmente enganável. Ele apareceu a Pedro, que não era uma pessoa que tinha esse tipo de credulidade ingênua. E ele apareceu a 2 discípulos que haviam abandonado o cristianismo. E não havia outra razão para esses homens voltarem no mesmo dia, caminharem 10 quilômetros durante a noite, senão que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Deixa eu te perguntar. Você já ouviu alguém contar um testemunho assim? Não. Esse tipo de testemunho eu quero ouvir. Agora vamos nós usar os nossos cérebros. Que outra explicação haveria para que 2 homens fossem numa reunião pública e falassem o quão fracos, tolos, lentos, cegos e ignorantes foram? Quem iria numa reunião pública e dizer assim, olha, nós estávamos cegos, éramos fracos, lentos, preguiçosos e tolos? Quem contaria isso publicamente, meus irmãos? Senão aqueles que verdadeiramente viram o Senhor. Senão aqueles que viram o Senhor. Portanto, essas coisas estão escritas para nos ajudar, irmãos. Para te ajudar. Para me ajudar. Essas coisas pregadas aos nossos ouvidos nessa noite é a demonstração da paciência e da misericórdia de Cristo conosco. Essa mesma paciência que Cristo demonstrou àqueles discípulos de Emaús, Ele está demonstrando conosco aqui nesta noite, com aqueles que estão aqui, com aqueles que nos assistem pela internet. É a mesma misericórdia. Portanto, uma atitude coerente de todos nós, diante de tanta paciência e misericórdia do Senhor, é fazermos o mesmo o que esses discípulos fizeram. A mesma súplica ao mesmo Senhor, ao Cristo ressurreto dentre os mortos, que depois de 40 dias foi elevado aos céus e agora está à direita do poder nas alturas, assentado no seu trono, e logo ele voltará para julgar vivos e mortos na sua vinda. A coisa mais sensata, mais sábia que nós podemos fazer aqui nessa noite é pedir ao Senhor, fica conosco, Senhor. Senhor, não se separa de nós. Não nos abandone, ó Cristo.
Nós queremos conhecer mais. Queremos saber mais sobre sua morte, sobre o seu sepultamento, sobre a sua ressurreição. Portanto, vamos pedir, meus irmãos. Vamos orar, encerrando o nosso culto, o nosso estudo bíblico, agindo de modo sábio, sensato. Faça isso. Não abuse da paciência do Senhor. Ele está à destra de Deus nos céus e ele virá. Que naquele dia ele não te veja como um tolo preguiçoso, e sim como um discípulo honrado, crente, genuíno, verdadeiro, obediente às palavras dele, que crê verdadeiramente que ele ressurgiu dentre os mortos e que por isso mortos ressuscitam. Ó Mestre bendito, tu, Senhor, que fostes morto, mas está vivo, tu, ó Mestre, que deixou o túmulo naquela manhã de domingo, como todas as Escrituras nos afirmam. E bem sabemos, Senhor, que este é o método pela qual nós podemos crer. Não precisamos ver, Senhor. Nós precisamos crer nas Escrituras. E sabemos que este culto, que este estudo é obra da tua misericórdia e compaixão por nós mesmos. Por isso nós te adoramos, Senhor, por tua paciência e misericórdia, por tua graça e bondade, por toda essa explicação acerca das verdades tão importantes, Senhor Deus, do Evangelho, sobre tua morte, sepultamento e ressurreição. Abençoa-nos, Senhor, para que nossos corações tenham também essa santa disposição de desejar conhecer cada dia mais sobre estas coisas e tudo se faça para glória, honra e louvor do teu nome. Assim oramos. Amém.